Bom, gente, então, hoje a gente vai continuar aí o nosso conteúdo de geometria espacial, né? Então, a gente está vendo, falando hoje sobre um pouco das pirâmides, né? Bom, quem teve geometria espacial no ensino médio provavelmente teve lá algumas aulas destinadas ao estudo apenas das pirâmides, né, por conta das suas peculiaridades, né? A gente tem aí basicamente alguns grupos distintos, né, de objetos tridimensionais que demandam um estudo mais atencioso, né, como os prismas, que a gente já falou a respeito, né, as pirâmides, os cilindros e a esfera. Tá? Então é por isso que nosso curso também está dividido de tal forma que esses 4 tipos de objetos tridimensionais tenham o destaque, né? E todos os outros dá para você fazer a partir desses, né? Desde que entenda as suas propriedades básicas, certo? Então, como toda vez que a gente começa, né, um conteúdo, a gente tem que definir o nosso objeto de estudo, certo? E com as pirâmides também não vai ser diferente, né? Então existem várias maneiras de você definir uma pirâmide, né? Entre elas, você pode fazer o seguinte: você pode entender uma pirâmide como: pega, por exemplo, um plano qualquer, né, como esse aqui que eu estou fazendo, chamar ele de plano alfa, né, e vamos considerar um ponto fora desse plano, né, como por exemplo esse ponto V aqui, certo? Então, se a gente considerar uma série de feixes, né, ou seja, de semi-retas partindo de V, né, e atravessando esse ponto ou esse plano em pontos distintos, como por exemplo esses aqui, ó, assim, assim, né, e por aí vai, né? Os pontos em que ele intersecta são esses aqui, ó, esse, considerar esse aqui também, esse ponto aqui e esse aqui, tá? A gente pode até desenhar mais alguns aqui, ó, como por exemplo esse aqui. Opa, saiu torto, né? E mais um para fechar aqui dentro, né? Então esse está um pouco mais aqui e esse aqui, né? Então, claro, a gente tem que considerar vários e vários feixes, inclusive paralelos, né? Não apenas não, paralelos não, na verdade estejam, que cruzem o ponto alfa em pontos que estejam alinhados 2 a 2 com esses que eu marquei, né? Como por exemplo, eu posso unir esses pontos aqui para poder fechar essa região no plano alfa, né? Formando assim uma região plana, tá? Então aí os outros pontos que são infinitos feixes que podem partir de V, né? Esses outros feixes eles devem estar alinhados, né, a cada um desses segmentos que formam esse polígono em vermelho que eu desenhei, tá? Então, resumindo, nós temos um ponto que não pertence ao plano alfa, né, e uma região poligonal aqui, né, determinado por esses feixes que saem de V, né? Então a união de todos esses segmentos de V até esses pontos que intersectam ou que pertencem ao plano alfa, né, ele forma uma região tridimensional, né, interior a esses feixes aqui, que a gente conhece como pirâmide, tá? Então eu tenho aqui, eu acho que uma figura um pouco mais bonita. Deixa eu tirar aqui. Opa. Como essa aqui que eu tirei do livro, né? Tá muito mais bem feita, né? Tá? Então, tá aqui virado para o outro lado, mas aqui tá muito melhor ilustrado, certo?
E esse objeto, ele possui algumas características, eles possuem uns elementos que a gente pode destacar, como por exemplo, vou colocar aqui, ó, elementos, entenda-se elementos da pirâmide, né? Ou seja, aqui é onde eu estabeleço o meu vocabulário para poder tratar desse objeto, né? Então, primeiro, a gente tem as chamadas arestas laterais, né? Vou colocar só aresta lateral mesmo. E o que é uma aresta lateral aqui nesse conjunto? Uma aresta lateral, ele vai ser como que eu posso considerar? São esses segmentos aqui, ó, que unem V até o ponto que está sobre o polígono, esse polígono em verde mais escuro, né? Então, por exemplo, eu posso representar assim, ó, VA1 é uma aresta lateral, né? Então, ou seja, o segmento formado delimitado por V e pelo ponto A1 que pertence ao plano, né? Temos também o VA2, né, o segmento VA2, o VA3 e assim sucessivamente, tá? Então esses aí são chamados de arestas laterais da pirâmide, né? Outro elemento é a face lateral, né? Já está até indicado aqui. Então, por vezes, ó, no livro, você vai ver lá apenas o nome aresta, tá? Digamos que um determinado problema lá fala, a aresta de uma pirâmide vale tanto, ele está se referindo à aresta lateral, beleza? Então tem livros que têm essa característica, alguns escrevem o nome completo, aresta lateral, e outros só colocam aresta, né? Desde que esteja muito claro que ele está se referindo a uma pirâmide, não há qualquer confusão, certo? E as faces laterais são esses triângulos formados aqui. Dois dos seus lados vão ser as arestas laterais da pirâmide, e um vai ser o lado do polígono da base, né? Então, por exemplo, isso daqui é uma face lateral, estou colocando em azul, né? Tá aqui duas arestas da pirâmide, e a terceira aresta para poder formar o triângulo é essa daqui que está na base, tá? Então, apagando aqui, então arestas laterais são, por exemplo, os elementos, os triângulos, né? Vou colocar aqui triângulos VA1, A2, né? Outro exemplo de aresta lateral é VA2, A3, né? O triângulo VA2, A3 e assim sucessivamente, né? Outro elemento importante da pirâmide é a chamada aresta da base. Aresta da base, tá? Nesse livro, eu acho que ele não usa esse nome exatamente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, ele usa assim, aresta da base, né? Então, quando ele está se referindo ao lado da base propriamente dito, ele necessariamente tem que colocar a aresta da base, tá? Agora, se no problema colocar, por exemplo, a aresta do triângulo tal, ele está se referindo à aresta lateral, certo? Então, eu sei que é meio complicado, mas é uma questão de escolha mesmo que alguns autores fazem, né? E nem sempre todas elas são lá muito convenientes, tá? Então, mas aí eu já deixei bem claro, a aresta da base está aqui definido, né? Está exemplificado na verdade, e a aresta da base são esses segmentos que compõem o polígono, que a gente chama de base da pirâmide. Então, um exemplo, esse segmento A1, A2 é uma aresta da base, esse daqui, tá? Outro exemplo, A2, A3 e assim sucessivamente, né? Depende de
A gente vai falar mais adiante sobre natureza da pirâmide, né, que está relacionado à quantidade de arestas da base que esse polígono possui. Outro elemento importante como a gente falou da aresta da base, acho que o próprio polígono pode constituir aqui um elemento também. Polígono da base. Né? Ou simplesmente, alguns autores se referem a isso apenas pelo nome base. Certo? Então, o polígono que é formado aqui, ó, esse nosso polígono, por exemplo, ele é assim, ó, A1, A2, A3, AN. Né? Esse é o nosso polígono aqui. Né? Eu precisaria ter a quantidade determinada, né, de lados desse polígono convexo para a gente conseguir determinar quem é o valor de n aqui. Okay? Então, por exemplo, se fosse um hexágono, eu iria de A1 até A6. Se fosse um octógono, né, de A1 até A8 e assim sucessivamente. Tá, outro elemento importante que eu falei lá no começo e depois apaguei o desenho, né, é o próprio plano da base. Né? Afinal de contas, é o plano onde está contido o polígono da base. O plano da base. Né? Então, aqui o nosso caso é o plano alfa. Tá? E, por último, a gente pode falar de um elemento que vai ser muito relevante quando a gente for estudar a parte de volume, né, da pirâmide, que é a altura da pirâmide. Altura da pirâmide. Né? Aqui não está claro, mas o conceito de altura ele é o mesmo que a gente viu tanto na geometria plana quanto quando a gente estava falando de prismas. Né? Ou seja, vai ser a menor distância que existe entre esse ponto, né, e a base onde o polígono da base se encontra. Tá? Então nem sempre a altura vai formar aqui um comprimento, né, um segmento de reta que pertence à pirâmide propriamente dito. Né? Então a altura ela não precisa pertencer à pirâmide. Nesse caso aqui, ó, como ela está um pouco inclinada, a altura vai ficar aqui do lado de fora. Né? Mas ainda assim é a grandeza que determina o quão distante esse ponto V está do plano alfa. Certo? Então aqui no nosso caso, vamos chamar a altura de H. Né? É a letra que a maioria dos livros utilizam. Né? Então, aqui a altura H. Tá? Não acrescenta nada ao conceito de altura, que é o mesmo que a gente já viu anteriormente. Né? Então, sabendo disso, a gente pode falar de alguns tipos de pirâmides que existem, né? Como por exemplo a pirâmide reta. Opa. Pirâmide reta. Então, a pirâmide reta, ela é o tipo de pirâmide quando esse segmento que forma a altura, né, ele liga o ponto V ao centro desse polígono da base. Né? Aí a gente vai ter a figura chamada de pirâmide reta. O polígono da base pode ter qualquer número de lados, né? Como por exemplo, esse daqui, ó. Vou tentar fazer aqui o desenho. Assim. Vou colocar o meu ponto V bem aqui e vamos fechar aqui essa pirâmide. Eita.
Nossa, um pior do que o outro. Assim. Acho que dá para ter uma ideia, né? Então aqui está o nosso ponto V e a altura, que é esse segmento que representa a menor distância entre o ponto V e o polígono da base, ele vai coincidir exatamente com o centro desse polígono aqui. Tá? Então eu posso determinar o centro fazendo essas diagonais aqui, ó. E o ponto de encontro entre elas vai ser o centro ou centro de gravidade, né, do nosso polígono, ok? Então, pirâmide reta, a gente pode colocar aqui, né, quando colocar H mesmo, né, quando a altura posso colocar chamar aqui de C, de centro, né? Então quando esse segmento VC coincide com o centro do polígono. Polígono da base, certo? Aí a forma que esse polígono pode ter, pode ser quadrado, pode ser hexágono, piramidal, em forma de pirâmide, de triângulo, né? Triangular. Isso não importa muito, ok? Então, outro tipo, né, que uma derivação desse tipo de pirâmide reta, é a chamada pirâmide irregular, né, que é quando ela for reta com o polígono da base irregular. Então, um exemplo. Vou colocar aqui. Essa eu não vou desenhar não, só vou escrever aqui por alto. Pirâmide irregular. Então a gente pode sintetizar a ideia de pirâmide irregular escrevendo o seguinte, dizendo que ela é uma pirâmide reta quando o polígono da base é um polígono regular. Tá? Vamos colocar assim, pirâmide reta com base regular. Bem mais direto. Beleza? Então, pirâmide reta, pirâmide regular. Acho que esses são os tipos mais distintos mesmo, né? É claro que existe também, eu vou falar disso daqui a pouco, um tipo de pirâmide irregular bem interessante que é o tetraedro, né? Que é quando todas as suas faces laterais são triângulos e triângulos equiláteros, né? Inclusive a base é um polígono, na verdade um triângulo equilátero, né? Um polígono regular conhecido como um triângulo equilátero, tá? Então esse a gente já viu anteriormente, né? Que constitui um dos sólidos de Platão, tá? E ele também a gente vai tentar deduzir aqui a fórmula do volume dele e da área total também daqui a pouco. Então vamos ver. Tem algumas relações, né? Se a gente quer fazer medidas numa pirâmide, a gente tem que falar de algumas relações métricas nessa figura. Vamos colocar aqui, ó, relações métricas. Então, para esse daqui, deixa eu ver se eu consigo
pegar essa figura, já fica bem mais fácil. Então temos a figura inicial, né? Só vou, para não ter que fazer o desenho de novo. Tá? Então tá aí. Então, relações métricas, mas no caso a gente vai restringir o estudo dessas relações métricas na pirâmide regular, que é onde aparecem os padrões mais interessantes, né? Se a gente considerar que a área ou que o polígono da base pode ser qualquer um, regular ou não, fica extremamente genérico, né? Falar de relações métricas, a gente não consegue se aprofundar muito, né? Então vou colocar aqui a restrição, né? Pirâmide regular. Então na pirâmide regular vocês já sabem, né? O polígono da base tem que ser um polígono regular. Nesse caso aqui é um hexágono, certo? Então a gente pode tirar aqui umas relações, aqui sabendo que é o centro, né, da nossa figura. Então a distância desse centro aqui, desse centro C, para um dos pontos, né, que constitui o vértice do nosso polígono, formando aqui essa base, né, esse pedaço aqui do nosso polígono. Lembrem do conceito de apótema, né, que ele é um tanto relevante aqui, principalmente na hora de deduzir as expressões de volume, né? Então o apótema desse polígono da base vai ser o segmento de reta que une o centro, né, com o ponto médio, né, desse segmento aqui da nossa referência, né? Digamos os pontos AB, né? Vou colocar aqui A e aqui B, e aqui é o ponto M, ó, o ponto médio entre A e B, tá? E o apótema, apesar da perspectiva aqui não nos deixar perceber muito bem, o apótema faz um ângulo de 90 graus com o segmento AB, né? Então eu vou chamar aqui esse segmento, esse comprimento aqui em azul claro de A, né, de apótema, né? E então colocar aqui, ó, o A apótema, né? Outro segmento relevante, vamos ver. Bom, isso aqui é a apótema da base, né? Existe também, como a nossa pirâmide, suas faces laterais são todas compostas por triângulo, faz sentido da gente falar de um apótema, né, da lateral do nosso, da face lateral da nossa pirâmide. Então esse aqui eu vou chamar de G. Vou ficar aqui G, onde G, como eu disse, é a apótema, né? Pode colocar apótema lateral só, acho que dá para entender, né? Apótema lateral, tá? Então, que mais? Esse triângulo aqui, ó, algo que vale a pena chamar a atenção, o triângulo VAB, né? Esse triângulo vai ter dois lados iguais, né? O terceiro não necessariamente precisa ser igual a esses lados, né? Então, mas necessariamente esses dois lados aqui que constituem a aresta lateral, né, a aresta da nossa pirâmide, eles necessariamente são iguais.
Então, a gente pode afirmar que esse triângulo VAB ele é isósceles. Vou colocar assim, ó, isósceles. E, enquanto isso, o triângulo AVM, ou VAM, né? Assim como o triângulo, triângulo VMB, né? São retângulos. Por quê? Porque assim como o apótema aqui da base forma um ângulo de 90 graus com o segmento AB, o apótema lateral também forma um ângulo de 90 graus com esse segmento AB. Apenas ele está um pouco inclinado, né, em relação ao nosso plano de referência, mas o ângulo formado aí ainda é de 90 graus. Tá? Então, falando aqui de apótema, da base, lateral, os triângulos isósceles, triângulos retângulos. Então, definindo esse apótema lateral, também posso definir a área, né, dessa face da nossa pirâmide. Então vou colocar aqui, ó, área, área, vou colocar uma sigla, área da face lateral, AFL, né? Área da face lateral, ó, área do triângulo a gente lembra que é base vezes altura dividido por 2, né? Então, isso não muda nada. Vai ser a base, que é o segmento AB, multiplicado pela altura, no caso que é a nossa apótema lateral G, né? Dividido por 2, certo? E, bom, são essas relações aqui que dá para destacar, né? Se você ainda quiser, pode falar da relação de Pitágoras, que surge quando você determina a apótema lateral, né? Até a apótema da base também, né? Mas ela é mais óbvia, tá? Então, ó, como esse triângulo VAM e VMB são ambos triângulos retângulos, né? Formam um ângulo de 90 graus com a base AB, significa que vale a relação de Pitágoras, ou seja, no nosso caso, a hipotenusa seria o comprimento VA, né? Então aqui é o VA ao quadrado, é igual a um cateto ao quadrado, né? Mais o outro segmento ao quadrado, que no caso é o segmento AM. Tá? Tem desse daqui também a gente pode falar desses triângulos retângulos internos aqui. Esse aqui, por exemplo, esse segmento da nossa altura, né, vamos chamar ele de altura H, ele forma um ângulo de 90 graus, tanto com a apótema quanto com essas laterais aqui, que eu chamei de CA e CB. Tá? Então, com isso, vale igualmente as relações métricas aí do teorema de Pitágoras para a base também. Certo? Então, vamos ver. Tá. Então, feita essa consideração, tem uma figura que é um pouco mais complicada de desenhar. Eu tenho que fazer para exemplificar, né? Que é a chamada seção paralela à base de uma pirâmide. Base de uma pirâmide.
Então, no que consiste a seção paralela à base? É a ideia semelhante ao que a gente viu lá com os prismas, né? Você vai literalmente fazer um corte na sua pirâmide, né? E o instrumento desse corte vai ser um plano paralelo ao plano da base da pirâmide, né? Então, fica basicamente assim, ó. Você tem aqui primeiro, vamos desenhar o nosso plano alfa novamente. Onde nesse plano vai estar o polígono que forma a base da nossa pirâmide. Vou dizer que seja esse aqui mesmo. Tá? Pega aqui um ponto V, corresponde ao vértice, né? E fazemos os feixes, né, dos vértices desse polígono com o ponto V. Mais ou menos isso, né? Esse outro aqui ficou meio torto, mas deixa assim mesmo. E agora, como eu já comecei a fazer aqui, a gente simplesmente vai fazer um corte nessa pirâmide com um outro plano, como eu falei, um plano paralelo a alfa que não esteja sobre alfa, né, obviamente, senão vai se tornar irrelevante. Vou fazer aqui assim. Chamar isso aqui de plano beta, né? E colocar a informação de que alfa é paralelo a beta, tá? Então, se eu coloco um plano beta aqui cortando a nossa pirâmide, ela estava aqui inicialmente, o ponto V, né? Eu vou formar também no ponto beta um polígono semelhante a esse que está no plano alfa, né? Porém com a dimensão menor, já que a pirâmide tem essa condição de ir afunilando, né, esse polígono até se tornar um único ponto V, né? Você pode imaginar isso de uma forma dinâmica dessa maneira que eu descrevi, né? Então, seria assim, ó, basicamente. Aqui não ficou muito bom. Seria assim, né? Essa figura aqui, semelhante ao polígono da nossa base. Se esse polígono, por exemplo, tivesse pontos, né, vértices A, B, C, D, E e F, todos pertencentes a alfa, esse polígono semelhante a gente poderia chamar esses vértices de A', B', C', D', E' e F', né? Porque eles formam um triângulo semelhante, tá? E quando isso acontece, quando a gente faz esse corte, né, de um plano beta na nossa pirâmide, a gente consegue estabelecer algumas relações de proporcionalidade entre os lados formados por esse triângulo aqui, ó, por esse triângulo, por essa pirâmide inicial, né? Toda a nossa pirâmide inicial, vou chamar aqui, por exemplo, o segmento, pega essa aresta VF, não VA aqui, é a primeira, né? A aresta VA, né? Quando você divide essa aresta VA pela aresta VA', né, o número que você obtém é o mesmo quando você faz a divisão de VB sobre VB', né, que por sua vez é igual a VC sobre VC', né,
e assim sucessivamente, né? Existe uma relação de proporcionalidade entre esses segmentos após o corte efetuado pelo plano beta da nossa pirâmide, né? Inclusive, isso vale para a altura também. Ó. Se digamos que aqui no começo tínhamos uma altura H maiúsculo, né? A altura dessa nossa nova pirâmide formada aqui vai ser um pedaço, né, de H, vou chamar de H minúsculo. Tá? E essa nossa proporcionalidade aqui entre as arestas da pirâmide também vai valer para a proporcionalidade entre H dividido por Hzinho, por assim dizer. Certo? Então é a mesma coisa. Essa propriedade pode parecer um tanto óbvia e sem muita importância, mas já vou adiantando, né? Para quem aí já pegou a lista, já deu uma adiantada, vocês viram que tem vários exercícios onde utiliza a ideia de proporção entre os comprimentos de uma pirâmide e o tronco de uma pirâmide, né? Que é o que sobra quando a gente faz esse corte, né? Então a figura geométrica formada que está entre alfa e beta, né, ela é uma pirâmide sem essa parte pontuda aqui de cima, né? Então essa parte, né, essa parte do espaço aqui eu chamo de tronco de pirâmide, certo? Então, como vocês verem lá, tronco de pirâmide está se referindo a isso, uma pirâmide que foi tirado aí uma parte dela através de um corte de um outro plano paralelo à base, tá? Certo. Então, com isso a gente já pode começar a fazer aqui umas contas propriamente dito, para poder investigar sobre elementos como área lateral, área total e volume da pirâmide, né? O destaque aqui vai para a figura do volume, né? Que ele tem uma diferença crucial em relação ao cálculo do volume de um prisma que a gente já viu anteriormente. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, área lateral e total. Total da pirâmide. Então, primeiro, se a gente considerar, vamos chamar aqui de área lateral, vamos dizer assim, área lateral, eu vou abreviar com A e um L aqui no índice, certo? Enquanto área total, vou escrever daqui a pouco, é um A e um T aqui no índice. Então, a área lateral ela constitui simplesmente de você somar as áreas de todos esses triângulos aqui que compõem a região lateral da nossa pirâmide. Tá? Então, por exemplo, de forma bem genérica mesmo, você pode escrever assim, ó, que a área lateral vai ser igual à soma das áreas de cada um. Então, vou colocar como A1 somado com A2 somado com AM. Tá? Enquanto que área total como eu disse, vou simbolizar como AT, né? Ela vai ser simplesmente a soma da área lateral, né, depois que a gente já calculou aqui, então vai ser o AL, somado com a área da base, que foi o que faltou considerar nessa conta aqui de cima. Né? Afinal de contas, só me interessava a lateral da pirâmide. Mas a área total, eu tenho que considerar também a área da base. Então, vou colocar AB, tá? Área da base. Certo? Então, tá, se a gente considerar, por exemplo, deixa eu fazer assim,
antes de aplicar um exemplo, acho que eu vou falar de outra coisa aqui. Quando esse conceito aplicado a uma pirâmide regular. Aqui embaixo. Quando a gente fala de pirâmide regular. A gente já viu que uma pirâmide regular são o tipo de pirâmide onde o polígono que forma a base é um polígono regular. Então, se a gente considerar os elementos L, né, como sendo a aresta da base de uma tal pirâmide, aresta da base, vamos considerar G também como a apótema, né, da pirâmide. Eu já escrevi lá acima. E N, o número de faces laterais. Número faces laterais. Então, nesse caso a gente consegue calcular esse termo AB, né, que é a aresta da base, como sendo P vezes G. Né? Onde esse P, vocês já devem lembrar, né, quando a gente falou lá de prismas, se refere ao semiperímetro, né, da nossa... Vou colocar aqui em cima para dar mais espaço. Aqui, ó, a área da base vai ser P vezes G, né, onde esse P aqui representa o semiperímetro. De tal forma, para quem não lembra, né, esse semiperímetro ele é dado pelo número de faces laterais multiplicado pela aresta da base, né, dividido por 2. Porque se eu simplesmente fizesse n vezes L, eu teria o perímetro. Né? Quando eu divido por 2, eu tenho o semiperímetro. Tá? Então, então, resumindo, a gente pode escrever assim, ó, resumindo, temos primeiro a área total, que vai ser a área lateral mais a área da base. Né? Temos a área lateral, a área lateral eu posso colocar de uma maneira ainda mais resumida do que essa aqui, ó, A1 mais A2 mais AN. Né? Eu posso simplesmente escrever a área lateral como deixa eu ver, esse aqui é P vezes G. Vamos ver, acho que eu posso generalizar isso para P vezes A. Deixa eu pensar um pouco. Assim, ó, A1 mais A2 mais AN, que por sua vez, né,
Ó, nessa daqui, da pirâmide irregular, quando eu disse que a área da base é o semiperímetro vezes G, né? Onde G é o número de elementos, número de faces laterais, multiplicado pelo comprimento da aresta dividido por 2. Né? Será que isso faz sentido mesmo? Número de arestas vamos ver, multiplicado pela apótema. Não, acho que aqui eu cometi um erro. Esse aqui não é o G, esse aqui é o A, né? Que é aquela apótema que a gente falou anteriormente. Esse daqui, ó. Cadê? Ah, esse aqui mesmo, o apótema, né? É a distância entre o centro e o ponto médio do segmento AB. Tá? Então ficaria isso como área AB. Né? Enquanto a área AL pode ser dada como o semiperímetro multiplicado por G. Esse sim, faz sentido. Tá? E AB, como a gente viu ali, é o semiperímetro, opa, borro aqui, multiplicado por A. Né? Assim sendo, né, podemos concluir que a área total vai ser AL, que é P vezes G, né, somado com AB, que é P vezes A. Assim temos que a área total vai ser igual a P multiplicado pelo apótema da pirâmide somado com a apótema da base. Né? Esse resultado aqui é bem interessante. Né? Guardem ele, acho que vai ser bem útil. Certo? Então, para a gente exercitar um pouco esse conceito, vamos colocar aqui um pequeno exemplo, só para ter uma ideia de como funciona. Não necessariamente essa fórmula, mas os conceitos que a gente viu aqui até agora. Né? Então, vou colocar aqui uma pirâmide quadrangular, né? Ou seja, com uma base quadrada, quadrangular, né? Com a área da base igual a 64 metros quadrados. Tá? E a altura igual a 3 metros. Então, aí pergunta-se, a área lateral é igual a quanto? E a área total também é igual a quanto? Então, primeiro, né, vamos só para visualizar dessa vez, né, você não precisa fazer isso sempre. Vamos tentar desenhar essa situação. Então aqui, ó, digamos que seja um quadrado, né, em perspectiva, um ponto fora dele, que é o nosso vértice, e vamos uni-los, cada um dos vértices do quadrado com o vértice que está lá fora. Tá? Temos aí um exemplo de pirâmide quadrangular, bem à moda das pirâmides do Egito. Tá? O problema nos informa que a altura dessa pirâmide, ou seja, esse segmento aqui que une o vértice com a base, né, a menor distância entre o vértice e a base, H, que vale 3 metros. Né? E a área da base vale 64 metros quadrados. Ele está perguntando a área lateral e a área total. Né? Então, como é que a gente pode fazer essa? Acho que dá para aplicar essa fórmula aqui que a gente viu antes. Né? Então, como que a gente pode desenvolver? Ó, primeiro, a área da base é um quadrado, né? Vou chamar aqui de L. L ao quadrado, que por sua vez é 64. Portanto, o valor de L, raiz de 64, que é
8 metros. Tá? Então temos que esse aqui vale 8, esse vale 8, 8 e 8. Então, vamos ver o que podemos fazer agora. Apagar esse 8 aqui de fora. E vamos formar o seguinte, já que eu quero aplicar essa fórmula aqui, né? Vamos unir o vértice ao ponto médio desse segmento para formar o apótema da pirâmide, né? E também formar o apótema da base, que é unindo o centro até esse ponto médio. Tá? Com isso, a gente tem aqui dentro um triângulo retângulo formado com altura, certo? Então, ó, esse aqui é o valor de A e esse aqui é o valor de G. Tá? Então, vamos ver. Qual é o valor do apótema do quadrado? Quanto dá? Sabendo que o lado do quadrado é 8, qual o valor desse apótema aqui? 4, exatamente. Né? O apótema ele simplesmente vai ser metade do lado. Então, 8 sobre 2, que é igual a 4 metros. Tá? E como é que eu descubro o valor de G? Aí, simples, né? Aqui não é um triângulo retângulo, esse em vermelho. A hipotenusa é G, então G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais A ao quadrado. A altura o problema já nos deu, que é 3. Né? O apótema da base a gente acabou de calcular, que é 4. Então vamos ter G ao quadrado, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Aí que forma uma terna pitagórica, né? Então, mas vamos continuar aqui. O resultado já é evidente. Aqui fica 9 mais 16 dá 25. Se G ao quadrado é 25, então G é igual a 5. Que é a raiz quadrada de 25. Né? Então, agora a gente pode calcular diretamente o que o problema pede. Né? Ó, primeiro, quem é a área lateral? Né? A fórmula que a gente viu aqui para a área lateral é... Cadê? Vai ser... Seria o semiperímetro, né? Cadê? Onde é que eu escrevi isso? Aqui, ó, semiperímetro vezes G. Né? Quanto dá o semiperímetro da base? Ó, basta somar, né, todos os lados. Todos os lados vai dar o perímetro, né? Se eu somo 8 com 8 com 8 e ele mesmo ali, mais uma vez, né? 4 vezes. Porém, o semiperímetro corresponde a metade do perímetro. Né? Então, basta somar 8 com 8, 2 vezes 8. Né? Então, eu vou ter a área lateral igual a 2 vezes 8 vezes G. Né? O valor de G a gente acabou de calcular, que é 5. Então, 2 vezes 8 é 16, 16 vezes 5 dá 80, né? Aí seria 80 metros quadrados. Isso a área lateral. Tá? E a área total? A área total é dado pelo semiperímetro multiplicado pelo apótema da pirâmide, que é G, mais o apótema da base, que é A. Então, ó, esse semiperímetro da base a gente já viu que é 2 vezes 8, né, que é 16. Se fosse o perímetro todo seria 4 vezes 8. Né? O G a gente já calculou que é 5. E o valor de A? Né, o valor de A gente também calculou, ó, é 4. Então temos tudo aqui para poder calcular a área total. Então vai dar 16 vezes 5 mais 4 dá 9. 16 vezes 9 dá quanto isso, gente? 16 vezes 9.
É 144, é? É, acho que é isso. Né? 144. 144, professor. Isso mesmo, né? Tá. Opa. Então, 144 metros quadrados. E veja que é verdade, né? O conceito de área total não é a área lateral somada com a área da base, né? A área da base é 8 vezes 8, 64, né? A área total é 80. Soma os dois, 144. Tá? Só que aqui a gente só usou um outro raciocínio. Beleza? Então, assim, na hora de resolver, use tudo que você tiver, né, em mãos. Tá? Aqui eu só quis mostrar uma aplicação direta dessa fórmula, mas por ser um problema até simples, né, a gente nem precisava ter utilizado esse recurso, né? Mas fica aí como uma ilustração, talvez possa ser útil em outros problemas mais elaborados. Então, vamos ver. Bom, a gente pode falar agora um pouco sobre o volume da pirâmide, né? Tem uma falha aqui na caneta. Acho que já volta. Ah, voltou. Aí. Então, volume. Bom, o conceito do volume da pirâmide, como eu disse, é uma das ideias que distingue bastante, né, quando a gente fala, por exemplo, de cilindro e de prisma. Né? Porque lá a gente viu que em prisma basta pegar a área da base e multiplicar pela altura. No cilindro, quando a gente for estudar, acho que na próxima aula já, agora eu não me recordo, mas acho que sim, né? Você vai ver que o conceito para se calcular o volume de um cilindro é o mesmo. É a área da base, só que a base vai ser um círculo, né? Uma região circular, multiplicado pela altura. Né? Porém, o mesmo não acontece assim com tanta facilidade no caso das pirâmides, né? Porque primeiro a gente tem que entender que um prisma ele é formado também por pirâmides, certo? Então a gente tem que tentar ver quantas pirâmides podem formar um prisma e generalizar esse resultado. Tá? Quer ver? Eu tenho aqui uma ilustração. Espera aí, vai funcionar aqui de novo. Cadê? Tá, funcionou. Né? Antes de colocar a imagem que eu quero mostrar para vocês, vou enunciar aqui um pequeno teorema. Né? A gente vai demonstrar ele apenas visualmente, sem nenhum rigor matemático. Certo? Esse teorema diz o seguinte, ó, que todo prisma triangular pode ser decomposto em três pirâmides, ou em três tetraedros, para ser mais exato. Três tetraedros. Então,
Vou mostrar aqui para vocês. Vou mudar a tela aqui para vocês poderem ver também. Se o computador ajudar, né? Vamos lá. Hoje ele tá lento mesmo. Tá. Agora. Eu só tenho que me ajudar a projetar outra tela, né? Aí, agora foi. Me falem quando vocês veem uma apresentação aí. Apareceu? Sim. Ah, sim. Então, aqui, ó, é a ideia que eu coloquei lá naquele teorema. Diz que todo prisma triangular pode ser decomposto, né, em 3 tetraedros equivalentes, né? Então, ó, por exemplo, vocês veem aqui, é um programinha feito no GeoGebra, né? Tem um site do GeoGebra onde vocês conseguem vários recursos desses já pronto para utilizar, tá? Esse aqui mesmo, ó, foi feito por um rapaz aí chamado Francisco Ismael Reis, né? E compartilhou lá no GeoGebra, né? No site do GeoGebra, né? Esse mecanismo que ele fez aqui é bem interessante porque, primeiro, mostra aí, ó, 3 tetraedros separados, certo? Aqui colocados, é claro, em posição diferente, né? Mas todos têm a base triangular, né? E as suas laterais também é compostas por triângulos, tá? Então, como eu disse, eu vou mostrar o teorema visualmente apenas, sem nenhum rigor matemático, né? O que acontece se a gente juntar esses tetraedros dessa maneira aí, ó? Vira um prisma, né? Um prisma, ó, com a base triangular em cima, triangular embaixo, e cada uma das suas faces laterais é composta por um retângulo, tá? Então, por isso que vale a relação que o volume da pirâmide, né, se você considerar que esse tetraedro aqui ele é um exemplo de pirâmide, ele vai ser 1/3 do volume do prisma, né? Uma vez que um prisma, como a gente viu aqui no início, ele é composto por 3 tetraedros, né? Então vale essa razão de proporcionalidade, né? Então, como o volume de um prisma a gente já sabe calcular, né, que é a área da base vezes a altura, então a fórmula do volume da pirâmide fica a área da base vezes a altura sobre 3, certo? Então é só para ilustrar mesmo, né, essa ideia. Vou colocar aqui de novo na folha de caderno. Porque eu confesso que no meu ensino médio isso foi um conceito que eu penei assim para entender de verdade, né, sobre a questão do volume, o volume de uma pirâmide. Eu não tinha nenhum recurso computacional que me permitisse ver dessa maneira, né, até que um dia eu, não satisfeito, né, em simplesmente aceitar a afirmação que o livro estava fazendo, eu construí lá, né, de acordo com as indicações feitas, né, de papel, de papelão, não me lembro agora o que material eu utilizei. Eu construí esses tetraedros e juntei eles, né, formando assim um prisma. Foi só assim que eu consegui ter uma ideia visual, né, efetiva de do porquê desse teorema, né, relacionando o volume de um prisma com o volume de um
de 3 tetraedros. Tá? Então, ó, a relação que eu coloquei é a seguinte, que o volume... Cadê? Foi o volume do... Vou colocar aqui o volume do tetraedro, né? A nossa pirâmide, no caso, é um tetraedro. Ele vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Tá? Mas isso está relacionando com tetraedro, né? Uma pirâmide bem específica, uma pirâmide com base triangular, né? E ainda por cima a altura coincide com um dos vértices, né, desse tetraedro. Tá? Então a gente precisa de uma ideia, saber se essa relação vale para qualquer triângulo ou para qualquer pirâmide. Né? Então, vou colocar assim, ó, pirâmide qualquer. Opa, olha essa. Nesse caso aqui se aplica melhor. Então, ó, temos aí uma pirâmide qualquer com uma determinada altura h. Né? E qual é a ideia para a gente generalizar o que foi afirmado por esse teorema, né, para o caso do tetraedro ser igual a 1/3 da área da base vezes a altura, para uma pirâmide qualquer? Basta a gente reparar no seguinte, que uma pirâmide qualquer ela também é formada por um polígono em sua base. Né? E a gente consegue dividir esse polígono em triângulos, da forma como eu fiz aqui. Ó. Pega um vértice qualquer do polígono e a partir dele você constrói esses segmentos que unem com os outros vértices, né, do polígono. Tá? Assim você vai ter aqui, ó, por exemplo, o primeiro triângulo é o B1. Né? Então, se você pegar essa área triangular B1 e a partir dela você juntar outras 3 arestas, né? Aqui, ó. Acho que é essa. Unindo B1 com o vértice V. Né? Aqui não ficou muito bem feito, não. Mas enfim, só para ilustrar a ideia. Você tem um tetraedro. Certo? Então, qual é a ideia? Né? Você tem um tetraedro aqui formado com B1, com B2, com B3 e com Bn qualquer. Né? N-2, como ele coloca aqui do lado. Tá? Então, qual é a ideia? Que o volume total vai ser igual ao volume do primeiro tetraedro, que eu vou chamar de T1, somado com o volume do segundo tetraedro, que é o T2, e assim o volume do T N-2. Opa. Volume T N-2. Né? Que corresponde ao último tetraedro formado aqui. Né? Porém, quanto é o volume do primeiro tetraedro? Pelo teorema, é 1/3 da área da base desse tetraedro multiplicado pela altura. Né? Então, ó, é 1/3 a área da base, que eu vou chamar simplesmente de B1, né? Multiplicado pela altura H. E do segundo tetraedro é 1/3 da área da base, né? Que no caso aqui vai ser o B2, multiplicado pela mesma altura. A altura é a mesma para todos esses tetraedros formados. Né? E assim até chegar lá no nosso último tetraedro, cujo volume vai ser 1/3 vezes B N-2 multiplicado por H. Tá? Resultado. Ao somar todos esses termos, a gente vê que eles têm 2 coisas em comum em cada um dos termos. Tem esse 1/3 e tem o H. Né? São 2 termos que aparecem em cada um desses pedaços da equação.
Então, o que sobra aí, posso colocar em parênteses como B1 mais B2 mais Bn menos 2. Né? Porém, se eu somar todas essas áreas, B1, B2, Bn menos 2, eu vou ter simplesmente a área da base. Né? Portanto, a gente conclui que o volume de qualquer pirâmide é 1/3 da área da base multiplicado pela altura. Certo? Então fica aí uma pequena demonstração do porquê que o volume da pirâmide tem esse aspecto. Tá? Então, com isso em mente, a gente pode calcular, por exemplo, o caso que eu mencionei anteriormente, o volume de um tetraedro regular, né, que é um exercício que eu acho muito interessante fazer. Se eu não me engano, tem uma questão que eu coloquei na lista, não tenho certeza, vocês deem uma olhada depois, que é para calcular o volume de um octaedro regular. Né? Então, se essa questão tiver lá, vai ser fácil para vocês fazerem depois de ver essa demonstração. Porque o octaedro ele nada mais é do que 2 tetraedros, né? Juntos pela base assim. Então, calcula o volume de um tetraedro e multiplica por 2. Pronto. Está resolvido. Volume do tetraedro regular. Então, primeiro, né, vamos tentar ilustrar aqui o nosso objeto. Seria um tetraedro regular, então todas as suas faces são triângulos equiláteros. Né? Aqui está em perspectiva, tá? Tentando, né, pelo menos. Aqui está o nosso vértice externo, né? Aqui, né? Acho que ficou mais ou menos aí, né? Ficou parecendo uma pipa, mas tentem ver essa parte aqui de fora, ó, essa parte de trás, como um segmento que está atrás da figura, né? E não passando aqui por cima, tá? E vamos dizer que cada um desses lados, já que é um tetraedro regular, todos eles têm a mesma medida A. A e A. Tá? Antes disso, fazer aqui. Só fazer uma cópia dele para não ter que desenhar de novo depois. Certo? Então, primeiro, um tetraedro regular é uma pirâmide. Se é uma pirâmide, para calcular o volume, eu vou precisar da área da base e da altura. Né? A área da base é fácil de calcular. Né? A área da base, por ser um triângulo equilátero, vamos fazer assim. Ó. Vou colocar aqui primeiro. Inclusive, acho que a gente já fez isso em algum momento. Né? Tenho quase certeza de que já. Que é calcular a altura de um triângulo equilátero. Então, aqui. Chamar a altura de H. Chamar de... pode ser um Hzinho mesmo. E todos os lados têm o mesmo comprimento. A e A. Né? Então, como é que eu acho a altura? Né? Basta pegar esse triângulo equilátero formado aqui. Ó. Ou triângulo equilátero, triângulo retângulo formado aqui dentro. Né? E relacionar os lados dele através do teorema de Pitágoras. Né? Então aqui vamos ter A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais A dividido por 2 ao quadrado. Né? Dividido por 2 porque a altura divide a base, né, o segmento aqui da base, em 2 segmentos de igual comprimento. Tá? Nesse caso aqui. Então, A ao quadrado igual a H ao quadrado sobre 4.
deixa o h quadrado quieto aí, vai ficar a ao quadrado menos a ao quadrado sobre 4. Né? Fazendo aqui o MMC, vai ficar 4a ao quadrado menos a ao quadrado, 3a ao quadrado sobre 4 igual a h ao quadrado. Né? Portanto, o h vai ser a raiz de tudo isso. Né? Aí o a ao quadrado sai da raiz, o 3 não sai, e o 4 sai da raiz como 2. Né? E assim temos a altura. Né? Temos mais precisamente esse comprimento aqui, ó, que eu chamei de h. Tá? Então a altura nós já descobrimos. Tá aqui. E a área da base? Ah, não, pera. Isso aqui é a altura só da base, né? Eu preciso da altura da pirâmide. Então, a altura da pirâmide já vai ficar assim, ó. Para não poluir tanto a imagem, eu vou desenhar outro aqui. Então, o segmento que eu quero, ele vai estar bem aqui. Deixa eu tentar fazer assim reto mesmo. Né? Formando um ângulo de 90 graus com a base. Tá? Lembrando que a gente já calculou aqui a altura H minúsculo. Vamos dizer que essa daqui é H maiúsculo, então. Tá? Que é a altura máxima, a altura da pirâmide. Né? Então, para calcular esse segmento, vamos nos lembrar o seguinte. A gente pode construir aqui um triângulo equilátero também. Ó. Equilátero, um triângulo retângulo aqui também. Onde esse comprimento é o G, né, que é o apótema do triângulo. E esse segmentozinho que aparece aqui, ó, ele é o A, né, que é o apótema da base. Certo? Lembrando que o apótema da base é igual a 1/3 da altura. Ele está a 1/3 da altura desse triângulo aqui que forma a base. Tá? Então coloquei 1/3 de H minúsculo. Certo? Isso aí tem, se não me engano, a gente falou disso lá no primeiro curso de geometria, né, onde a gente explorava as figuras planas, tudo. Mas tem essa identidade aí. Tá? Então, o que vamos fazer? Nós vamos usar Pitágoras de novo, só que agora nesse triângulo que está aqui. Ó. Então, nesse triângulo, a hipotenusa é G. Então, coloca aqui G ao quadrado. Um cateto é a altura que a gente quer efetivamente. E o outro cateto é o apótema. Né? Só que o apótema é a altura da base, a altura do triângulo da base, dividido por 3. Então, por enquanto, temos isso. Certo? E agora? Vamos ver. O valor, o resultado não. A variável que eu quero encontrar o valor é essa daqui. Então, vou fazer aqui na outra folha para ter mais espaço. Isolando o h ao quadrado, eu vou ter como g ao quadrado menos hzinho ao quadrado sobre 3 ao quadrado, que é 9. E agora, gente? Pergunto para vocês, quem é esse G aqui? A gente sabe a medida dele em relação aos comprimentos A, né, que é dos lados do nosso tetraedro? Sabemos ou não? Ou se não sabemos, temos como saber? E aí, o que vocês acham? A pergunta é, quem é esse G?
Ó, lembrem-se bem, a gente está falando de um tetraedro regular, né? Ou seja, todos os triângulos que compõem esse tetraedro são equiláteros, todos eles têm o mesmo comprimento, as mesmas medidas, a mesma medida do lado, né? Se tem as mesmas medidas do lado, ele vai ter a mesma altura também. Então aqui eu praticamente já entreguei a resposta, né? Olha só, esse G ele é igual a esse Hzinho aqui, né? Por quê? Porque o H eu obtive desse triângulo equilátero aqui, certo? Porém, esse triângulo equilátero ele é usado para formar a base, é usado para poder formar essa lateral aqui, para formar essa outra lateral e essa outra aqui de trás também. São todos o mesmo tipo de triângulo, né? O mesmo tipo não, é o mesmo triângulo mesmo, que é de fato, certo? Então, como a gente já calculou a relação entre as arestas desse triângulo com a sua altura e obteve que h é igual a raiz de 3 sobre 2, então o g vale isso também, ó, vale a raiz de 3 sobre 2. Certo? Vou até colocar aqui assim, uma flechinha. Tá? Então, vamos fazer a substituição. Ó. Vai ser a raiz de 3 sobre 2 ao quadrado mais h ao quadrado. Então é 1 sobre 9 multiplicado por... não, melhor ainda, vou simplificar isso aqui. Fazer tanta conta, né? Só para se perder. A gente viu que g e h são a mesma coisa, certo? Então, onde tem g aqui na minha equação, vou colocar h. Ou menos h ao quadrado sobre 9. Né? Então, resolvendo aqui, 9h ao quadrado menos h ao quadrado, vou ter 8h ao quadrado dividido por 9. Né? Agora fica mais fácil. Isso aqui é 8 nonos multiplicado por h ao quadrado. Né? Quem é h ao quadrado? Ó? Se h é a raiz de 3 sobre 2, h ao quadrado vai ser igual a 3a ao quadrado sobre 4. A gente já calculou ali em cima. Tá? Então, 3a ao quadrado dividido por 4. Né? Aqui agora é só fazer os devidos cancelamentos. Ó. O 3 cancela com 9, vai sobrar 3 embaixo. O 8 cancela com 4, vai sobrar 2 em cima. Né? Então o resultado disso aqui vai ser 2a ao quadrado dividido por 3. Né? Portanto, quem é h? Né? Vai ser a raiz disso daqui. 2a ao quadrado dividido por 3. Portanto, h, ó, o 2 e o 3 não saem da raiz, só o a ao quadrado sai. A raiz de a ao quadrado é a, multiplicado por 2, a raiz quadrada de 2/3. E essa daí é a altura, né, no nosso tetraedro. Portanto, já temos a altura do tetraedro e a área da base, né, que é o mais fácil de achar. Eu vou até colocar aqui no cantinho. Aqui, ó, a área da base vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2, ou seja, base vale a altura é a raiz de 3 sobre 2, né? E tudo isso dividido por 2. Né? Então vai ficar a ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, portanto, o volume do nosso tetraedro, né, o VT, por assim dizer, né, a fórmula dele é o que? A fórmula, o que é o volume da nossa pirâmide, é 1/3 da área da base vezes a altura. Então,
Como calculamos a área da base e a altura, só substituir aqui. Fica 1/3. Cadê a área da base? A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E a altura, A raiz de 2 sobre 3. E ainda podemos simplificar um pouquinho mais aqui, ó. Olha só. Raiz de 2 sobre 3 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 dividido pela raiz quadrada de 3. Né? Nesse caso, para a gente é melhor ficar assim, porque ó, como está tudo em cima multiplicando e tudo embaixo multiplicando também, a gente já consegue cancelar de imediato essa raiz de 3 aqui. Certo? Então aqui em cima, a ao quadrado vezes a fica a ao cubo. E raiz de 2 aí sem fazer nada, só multiplicando. Né? E aqui embaixo, 3 vezes 4, que é 12. Portanto, o volume do tetraedro é a ao cubo raiz de 2 dividido por 12. Né? Aí, como eu falei para vocês verificarem lá se tem a questão do octaedro, né? O volume do octaedro regular é pegar essa expressão aqui e multiplicar por 2. Só isso. Aí vai ficar ao cubo raiz de 2 sobre 6. Tá? Certo? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Bom, por enquanto é isso, né? Tem algumas coisas que eu não tratei de propósito para que vocês deem uma lida, né, no material também e fechem as lacunas que ficaram, tá? Na aula de exercícios, que é quando a gente for fazer, eu vou tratar sobre o tronco de pirâmide, né? Que a ideia não é nada muito absurdo, mas eu vou tentar fazer a demonstração da fórmula. Uma demonstração que eu conheço é um tanto longa, mas eu vou ver se eu encontro uma que seja um pouco mais rápida, mais compreensível. Tá? Vai deixar isso para a próxima aula, porque essa aqui já se estendeu um tanto além da conta. Beleza? Nenhuma dúvida, gente? Um comentário, alguma coisa? Não? Ó, o site, vocês podem anotar aí, ó, onde tinha aquela ilustração, vai aparecer para vocês se vocês forem assistir o vídeo depois, né? Mas eu vou colocar aqui. Se o programa ajudar, né? Aí. Deixa eu selecionar aqui. É esse site aí, ó, www.geogebra.org, né? Lá vocês vão encontrar, além de exemplos como aquele que eu mostrei aqui, né, de geometria dinâmica mesmo, vocês vão encontrar vários materiais, inclusive exercícios resolvidos até com auxílio do GeoGebra, né, para mostrar como funciona. É uma excelente ferramenta de aprendizado, né, não custa nada, né, o site é de acesso gratuito, tá? E é uma excelente maneira de se estudar, principalmente aqui na geometria espacial, onde as visualizações de algumas coisas são um pouco mais complicadas, né? Certo? Também de quebra vocês podem ir aprendendo aos poucos a mexer no GeoGebra. É um tipo de ferramenta que, se você tiver o domínio já no começo do curso, vai te auxiliar demais, né, nas outras disciplinas e tudo, porque você vai conseguir visualizar o que você está fazendo. Tá bom? Então, fica aí esse site, dê uma olhada depois, né? No mais, então, a gente vai ficando por aqui. Uma boa noite a todos e até a próxima aula. Até mais, pessoal. Boa noite, professor. Até mais.